Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem. E hoje, nossa aula é de número 26. Que legal, né? Quantas coisas a gente aprendeu esse ano. O que vimos na aula passada, professora? Lemos e interpretamos textos sobre o Personal Organizer. Vimos que, devido à vida moderna, essa é uma profissão que está em alta no mercado de trabalho. Vimos que, se nós gostamos de organizar as coisas dos outros, nós podemos fazer disso a nossa profissão e ganhar uma grana boa, né? O tema de hoje, professora, qual é? Lives, do entretenimento à formação profissional. Olha só, então vamos entender o que tem acontecido nesses momentos, como o estilo de vida vem mudando com a pandemia, né? Objetivos da aula de hoje: ler textos informativos, identificar o tema do texto, localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas no texto e compreender os novos modos de entretenimento e de formação profissional a partir de lives. Atividade 1 no seu caderno. Então, pegou o caderno? Isso aí a gente já sabe, né? Pegou o caderno, colocou o número da aula, que é o número da aula de 26, colocou o título da nossa aula, que é Lives, né? Do entretenimento à formação profissional, e agora a atividade 1. Atividade 1 é bem fácil de você responder. Você já participou de alguma live? Foi para se divertir ou para trilhar a sua formação intelectual? Conte-nos por escrito. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Respondeu? Ótimo. A professora não tem, né, a resposta, porque é uma pergunta pessoal, né? Você já participou de alguma live? Então, sim ou não? Foi para se divertir ou para trilhar a sua formação intelectual? Aí você responde do seu jeito, tá certo? Então, é uma questão pessoal. Ainda que o recurso esteja disponível há uma década, no início de 2011, a explosão da transmissão via streaming, a hoje popularíssima live, durante a quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus, é um fenômeno que tem no Brasil o seu principal mercado. Lives vêm ocorrendo aos milhares em todos os cantos, em diferentes plataformas e redes sociais. Música, cinema, artes cênicas, exercício físico, culinária, palestra, aulas, debates de toda a natureza. Você lembra em uma das nossas aulas que a gente foi pesquisar o que mais as pessoas buscaram na internet durante a pandemia? E apareceu lá a culinária. Pessoas que gostavam de cozinhar foram aprimorar o seu talento buscando receitas na internet. Pessoas que não gostavam de cozinhar tiveram que fazer alguma coisa, portanto pesquisaram também. E você, gosta de cozinhar ou não? Um levantamento realizado pelo Google, responsável pela plataforma de vídeos YouTube, revelou que as lives musicais já foram assistidas por mais de 85 milhões de pessoas no Brasil. O formato fez sucesso em meio à pandemia do novo coronavírus, com cantores brasileiros dominando o ranking de transmissões mais assistidas. Sabia disso? Pois é. Das 10 lives musicais mais vistas no YouTube, 8 são de cantores brasileiros.
Até a transmissão até agora, a transmissão mais vista da plataforma é a da sertaneja Marília Mendonça, que atingiu 3.300.000 visualizações simultâneas. Olha quanta gente ao mesmo tempo vendo a Marília Mendonça. Atividade 2 para você. Ainda que o recurso esteja disponível há uma década, com início em 2011, a explosão de transmissão via streaming, a hoje popularíssima live, durante a quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus, é um fenômeno que tem no Brasil seu principal mercado. Isso é trecho. O recurso de lives é um fenômeno novo? Explique. Um tempo para você e eu já volto. Respondeu? Então, vamos conferir? Segundo o texto, o recurso de lives está no mercado há 10 anos, mas o grande consumo está sendo agora a pandemia do novo coronavírus. Pessoal, sobre o tempo, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre isso. Tempo, ele é relativo. Vocês já ouviram o professor falar isso? Como assim, professora? Imagine que você tem um evento muito legal que você vai participar daqui 2 dias. E você quer que chegue, O tempo não passa, né? Não passa porque demora para chegar. Quando você vai para o seu evento, que é um evento de 3 horas, e você está curtindo muito, parece que aquilo passou em 10 minutos. Por isso que o tempo é relativo, né? E se você tem uma coisa que você está vivendo, né, que é muito sofrido, o tempo demora a passar. Quando você está vivendo uma coisa legal, o tempo voa. Por isso que o tempo é relativo, tá certo? Então, por exemplo, 10 anos para vocês, que tem 12 ou 13,
ou 15, ou 16 é muito tempo. Mas para mim que tenho 50, não. O tempo é relativo por isso. A empresa chegou aos números a partir de uma pesquisa online com 1.007 entrevistados, entre 18 e 54 anos, realizada em junho de 2020 para entender como as lives têm sido consumidas. Dos entrevistados, 71% disseram ter assistido a pelo menos uma live. 38% disseram ter visto 6 ou mais delas. E 24% viram mais de 10 lives. O cálculo do Google considerou que a população digital, ou seja, com acesso à internet no Brasil, é de 120 milhões. E, portanto, 71% dela resultaria em mais de 85 milhões. Você entendeu essa parte? Ai, professora, sinceramente, eu achei meio confuso. Como que, se eles pesquisaram só 1.007 pessoas, eles viram que 85 milhões consomem? Eles fizeram, né, um cálculo matemático lá, né, de proporção, tá certo? Então, eles pegaram esses 1.007 e viram quantos assistiram uma live só, quantos, né? Desse 1.007, eles transformaram esse 1.007 em 120 milhões. E aí eles fazem a porcentagem. É um cálculo matemático bem legal. Visualizações de lives de entretenimento em 2020. 1.007 entrevistados. Ó. Desses 1.007 entrevistados, vamos imaginar que sejam 120 milhões de pessoas. Tá? Vamos transformar 1.007 em 120 milhões. 71% assistiram a pelo menos uma live. 38% assistiram a 6 ou mais lives. E 24% assistiram a mais de 10 lives. Agora, veja se você consegue, né? Não é aula de matemática, mas português e matemática sempre juntinhas, né? Interpretação de texto. Se você não lê, você não consegue interpretar e não consegue resolver. Imagina se nós temos 120 milhões de pessoas que têm acesso à internet e 24% delas assistiram a mais de 10 lives. Se você quiser e tiver curiosidade, faça a continha para descobrir quantas pessoas assistiram a mais de 10 lives nesse universo de 120 milhões, ok? Já nas primeiras semanas do isolamento social, cerca de 1.000 profissionais do meio, ligados a gravadoras, distribuidoras, escritórios de artistas, produtoras, editoras, fizeram um curso online promovido pelo YouTube. No treinamento, foram passados detalhes técnicos, como qual velocidade o vídeo tem que ter, a banda larga, o mínimo de uma estrutura para uma boa live. Então, vejam, as pessoas que trabalham com esses equipamentos e com esse recurso foram também para as lives para fazer curso, para se formar. Porque depois, né, que começou a pandemia, essa profissão sempre ela está em alta, porque tecnologia não tem como voltar atrás mais, né? Mas houve muitos profissionais que tiveram que voltar para o mercado, para a profissão, para a formação, para ingressar no mercado de trabalho. E a sugestão da professora Glaucia é, você gosta desse tipo de trabalho? Faz cursos por lives e venha para o mercado de trabalho. Você vai sustentar a sua família, você vai garantir as suas necessidades e é uma profissão excelente. Inclusive, por causa desses profissionais é que vocês estão recebendo a aula Paraná aí na casa de vocês, né? A professora Glaucia aparece aqui, mas tem muita gente aqui na sala e por aí que estão fazendo o trabalho para que você receba a sua aula. Legal, né? Atividade 3. Das 10 lives musicais mais vistas no YouTube, 8 são de cantores brasileiros. A partir do trecho, o que é possível afirmar sobre o recurso de lives de entretenimento no Brasil? Tá fácil, vou dar um tempo para você e eu já volto para conferir.
Respondeu? Ah, professora, eu respondi, mas não sei se está certo. Vamos conferir então? Ó, pessoal, a partir do trecho, o que é possível afirmar sobre o recurso de lives do entretenimento no Brasil? O Brasil tem sido um grande consumidor do recurso de lives do entretenimento, especialmente a música. Você viu que legal? Temos para formação profissional também, mas das 10 lives mais vistas, 8 são de artistas brasileiros de música, né? Muito bem. Atividade 4, pessoal. Já nas primeiras semanas do isolamento social, cerca de 1.000 profissionais do meio, ligados a gravadoras, distribuidoras, escritórios de artistas, produtoras, editoras, fizeram um curso online promovido pelo YouTube. Está lá no nosso texto. Pergunta: a partir do texto, somente o entretenimento fez sucesso na internet? Que podemos compreender sobre a formação profissional? Um tempinho para você, tá fácil também, porque a gente já discutiu e eu já volto. Respondeu a atividade 4? Vamos conferir, então, como é que ficou aí no seu caderno? Olha só. A partir do texto, somente o entretenimento fez sucesso na internet? O que podemos compreender sobre a formação profissional? Olha a resposta. Além do entretenimento via live, a formação profissional também está em alta. Neste caso do texto, profissionais aprenderam como fazer lives. Você viu que legal? Nós, né, a professora aprendeu a organizar as aulas para vir gravar. Vocês aprenderam às vezes, não são lives as nossas aulas, mas é tudo dentro dessa tecnologia, tá certo? Então, nós tivemos que voltar
a estudar sobre isso para poder fazer as aulas, vocês também e os profissionais também. E isso não só nesse ramo da tecnologia, em todos os ramos profissionais. As pessoas foram buscar a sua formação profissional, claro, não podem ficar paradas, e aproveitar para se especializar naquilo que gostam de fazer. Tá certo, pessoal? Você respondeu assim? Ótimo. Pessoal, hoje nossa aula está terminando, tá? Mas hoje nós lemos textos informativos sobre lives e como esse recurso proporciona entretenimento e formação pessoal aos usuários. Você sabe que live é uma palavra em inglês, né? Que significa vida, viver, tá certo? E o que significa live nesse sentido? Live significa ao vivo, tá certo? Então, professora, eu vou assistir a aula, você deu a aula. A aula que nós damos aqui, ela não é uma live. Ela é uma aula remota, porque vocês vão assistir em outro momento. Acontecem aulas ao vivo também. E as lives de formação profissional, de outras coisas, significa que está acontecendo ao vivo, que você pode interagir com a pessoa que está fazendo. Isso é legal, né? Se você tem a possibilidade de você gravar e assistir em outro momento. Só que daí você não pode participar, tá certo? E a segunda, resumindo o nosso texto aqui, vimos que a quantidade maior de visualizações acontece quando as lives estão sendo feitas por artistas brasileiros. Que o Brasil é o maior consumidor desse produto, que é a live. Você viu que interessante? Que das 10 maiores visualizações, 8 são de artistas brasileiros. O Brasil está em alta e gosta de música e nós gostamos. E é isso que a professora sempre fala. Por que nós não podemos tirar sarro de brasileiros por aí? Porque o nosso país ele é muito rico, muito diverso e muito alegre. Tá bom? Está aí a prova com as lives do entretenimento. Tá bom, pessoal? Nossa aulinha termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima aula.